Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre Cloud Models, modelos em cloud. E eu vou começar falando sobre as 5 características essenciais que todo provedor de cloud possui. Então, o primeiro serviço essencial é On-Demand Self-Service, o atendimento sob demanda. Depois passamos para Broad Network Access, amplo acesso à rede. Depois, em terceiro, Resource Pooling, que é o agrupamento de recursos. Em quarto, temos o Rapid Elasticity, que é elasticidade rápida. E por último, temos o Measure Service, que seria serviço medido. Se você gostou desses assuntos, fique ligado para assistir esse vídeo completo. Cloud Models. Então, quando a gente usa Cloud Computing dos provedores de cloud como Amazon AWS, como Microsoft Azure, como Google Cloud, como IBM Cloud, a gente vai perceber o que neles? Um certo modelo de cloud que todos seguem. Então, basicamente, todos têm 5 características. Todos eles têm 3 modelos de deployment e todos eles têm 3 modelos de serviço. Então vamos começar com o primeiro deles, que são as 5 características que todos os provedores de cloud têm. A gente vai falar com a primeira característica, que é On-Demand Self-Service, ou seja, serviço self-service sob demanda. Então, quando você acessa os recursos de cloud, como por exemplo processamento, armazenamento, rede, você precisa de uma simples interface que chama oficialmente de console, mas que a gente chama de portal ou marketplace. É um conjunto de serviços que é disponível do provedor cloud para nós, usuários, acessar, instanciar, criar, provisionar esses serviços, com apenas uma interação humana. Então a gente pode usar esses serviços do provedor de cloud, com apenas uma interação humana. Então essa é a primeira característica desses provedores de cloud. O segundo é Broad Network Access, o acesso a network amplo. Então os recursos de cloud computing, eles podem ser acessados via network, ou seja, via internet, através de um mecanismo padrão. E essas plataformas, esses portais, que a gente já falou sobre eles podem ser acessados através do nosso telefone celular, nossos mobile phones, de tablet, de laptop, dos nossos computadores portáteis e também de um computador, de um desktop, lá de uma workstation. Então essa é a segunda característica que todos os provedores de cloud têm. Indo para a terceira característica, são o compartilhamento de recursos, o pooling, compartilhar, o pool de recursos. Então, estudar ao provedor de cloud a economia em escala que ele passa para seus clientes, fazendo a cloud mais eficiente. Recursos dinamicamente assinados, baseados em on-demand. Então, o provedor de cloud, aqui a gente vai citar um exemplo, mas ele tem vários servidores, dentro lá do data center deles. Eles têm o hypervisor, que é uma camada intermediária, que gerencia o quê? As máquinas virtuais, onde teremos os sistemas operacionais. E dentro desses sistemas operacionais, nós teremos as nossas aplicações. Então, o que o provedor de cloud faz com tudo isso? Ele compartilha para cada um. Então, um cliente está usando essa parte aqui, outro cliente está usando essa parte aqui do servidor e outro cliente está usando essa parte aqui. Tudo virtualizado, tudo compartilhado. Por isso, Resource Pooling, recursos compartilhado. A outra característica, a quarta, aqui de um provedor de cloud, que é a rápida elasticidade. Poxa, quem nunca escutou falar em elasticidade quando a gente fala em cloud computing? O que quer dizer? Você pode acessar então um ou mais recursos quando você precisa deles. E quando você não precisa,
né? Quando você precisa deles, você usa e escala. E quando você não precisa, você simplesmente devolve isso. Então esse é um exemplo bem legal que eu tenho uma máquina virtual, tá? Uma máquina virtual lá no meu provedor de cloud, e essa máquina passou de 90%. Então, em vez de ter uma máquina agora, eu tenho mais uma. Então eu estiquei, eu usei a propriedade de elasticidade para ter duas máquinas e servir os usuários da minha aplicação. Quando eu não precisar mais dessas duas máquinas, ou seja, quando essas duas máquinas estiverem com recurso menos que 30%, eu posso fazer o quê? Diminuir, manter só a minha única máquina. Então esse é o recurso de elasticidade, tá? Que os provedores de cloud usam bastante, né? O conceito de scaling in, scaling out, né? O scale vertical, o scale horizontal das máquinas. Então a elasticidade aqui eu posso crescer e diminuir a máquina conforme eu necessito. Acho que isso aqui é uma característica bem legal dos provedores de cloud. Então, indo para um próximo assunto aqui, serviços mensurados. Então você somente paga pelo aquilo que você usa ou você reserva, tá? Então aquela primeira máquina minha virtual lá, eu estou pagando ela o mês inteiro, né? Por quê? Porque ela é meu servidor principal da aplicação. A minha segunda máquina, eu só pago ela quando eu precisar dela. Então pode ser, vamos dizer, 4 horas por dia, 8 horas por dia, né? Ou pode ser, sei lá, 20 horas por mês. Então minha segunda máquina eu só vou usar ela quando eu precisar, né? A primeira máquina eu vou usar ela 100%, sempre, porque ela vai estar lá. Então eu posso até reservar ela. Em vez de eu pagar ela com um preço mensal, eu posso pagar ela com um preço de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. E daí meu preço hora da minha máquina ela fica mais barata. Então esse é o conceito de máquina reservada que ele fala aqui. Então os recursos, né, o uso de recursos é monitorado, é mensurado, é reportado de forma transparente, baseado na utilização. Então, quando você recebe uma fatura, uma billing de um provedor de cloud, você vai ver lá, olha, a máquina 1 você usou X horas no mês, tá? Então 720 horas em um mês, tá? A máquina 2 você só usou 24 horas dentro do mês, então você vai pagar só pelo que você usou. Então essa é uma característica super legal, essencial dos provedores de cloud. E o que a gente tem mais? Como vemos, né, a computação em nuvem é realmente sobre utilização de tecnologia. Tudo aqui a gente já conhece. A gente já ouviu falar servidores, armazenamento, rede, segurança. Tá? Os provedores de cloud já entregam a segurança para nós de algumas máquinas, né? Eles nos entregam algumas aplicações que a gente pode usar. Então, basicamente é isso. É como um serviço. O cloud computing, sempre que vocês escutarem de cloud computing, pensem como um serviço. Então, o que a gente faz? A gente aproveita de sistemas remotos sobre demanda na internet, aumentando ou diminuindo o quanto eu uso delas e pagando pelo que a gente usa. Então isso é um aspecto muito legal de cloud, né? Então a gente tem os provedores de cloud pública, a Amazon, a AWS, a Microsoft Azure, o Google Cloud, né? A IBM Cloud. Aqui a gente tem o responsável pela cloud lá provisionando, criando esses serviços de cloud computing. Quando a gente pensa em cloud computing, a gente pensa em computação como serviço. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala que é uma evolução na medida em que mudou a forma como a gente consome serviços de computação, tornando-se mais econômico. O que isso significa? A gente não precisa ter um servidor o mês inteiro, a gente só precisa ter conforme a gente usa. Então a gente tem o quê? Economia. Um custo eficiente
quando a gente está falando de cloud. E ao mesmo tempo as organizações estão se tornando mais ágeis. Então assim, o que cloud computing proporcionou? Se a gente olhar as startups, elas hoje começam lá com o seu MVP, né, com o seu Minimum Value Product, com o seu produto web mínimo lá, ela começa num servidor bem pequeno. E conforme ela for aumentando o número de usuários, o número de clientes desse sistema web, ele começa a aumentar o servidor. Então, para a startup isso é muito mais barato, porque ela começa pequeno e conforme ela for aumentando o número de usuários, o número de clientes, você aumenta a capacidade computacional desse servidor ou desse produto web. Então a gente fala bastante quando a gente fala em cloud computing, eficiência de custo e mais agilidade. Né? As empresas hoje, elas não, as startups principalmente, né? Quem está começando, ou até um departamento de TI que está começando em cloud computing, ele não precisa comprar um servidor grande, ele não precisa pensar grande já de cara. Ele pode começar pequeno e escalando isso. Tá? Então esse é o conceito aí de cloud computing como serviço. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!